O empirismo e o papel da experiência na construção do conhecimento. Então, novamente, é noção básica de filosofia compreender as áreas de estudo da filosofia. E dentre elas está a epistemologia. A epistemologia é a teoria do conhecimento. A filosofia, ela reflete como é possível conhecer verdadeiramente algo que existe. Como é possível conhecer algo verdadeiramente? Essa noção, ela só existe ou ela só é praticada quando nós temos algum fundamento filosófico, no caso, algum pensador que estabeleceu um método para se chegar até o conhecimento. E aí nós temos uma questão aqui sobre epistemologia. Ao longo da história da filosofia, diferentes correntes buscam explicar a origem e fundamento do conhecimento humano. O empirismo, por exemplo, afirma que todo conhecimento deriva da experiência sensorial. Esse pensamento é defendido por filósofos como John Locke, George Berkeley e David Hume, que rejeitam a ideia de conhecimento inato. Assim, segundo o empirismo, qual dos elementos abaixo é essencial para a construção do conhecimento? Então aqui ele está trabalhando epistemologia, e na filosofia, grande parte da filosofia teve duas grandes áreas de defesa epistemológica. Um que acredita no empirismo e o outro que acredita no racionalismo. No caso do empirismo, lembre-se, o conhecimento empírico é aquele que vem da experiência, aquele que vem dos sentidos, da capacidade humana de perceber e de sentir o mundo. E o conhecimento racional é aquele que vem de uma razão tida como algo essencialmente pura, que acontece só com o ser humano e que por isso confere a ele uma capacidade de ter ideias. Então, nessa visão, ele diz aqui embaixo, esse pensamento é defendido pelo filósofo como John Locke, que rejeita o conhecimento inato. O que é o conhecimento inato? O conhecimento inato é um conhecimento que, para os racionalistas, ele já nasce com o ser humano, ele é inato. Então ele nasce com o ser humano e, claro, não todo conhecimento nasce com o ser humano, mas principalmente a capacidade de perceber formas geométricas, a capacidade de contar, de decodificar o mundo em números e a existência de Deus, a noção de Deus, de divindade. Segundo os racionalistas, esses três conhecimentos são inatos. Eles nascem, eles acontecem desde o nascimento do ser humano, eles já estão dentro do ser humano. Eles não são reproduzidos de um ser humano para outro, já nascem com a gente. Então vamos ver na alternativa. Quais dos elementos abaixo é essencial para a construção do conhecimento para os empiristas? A razão pura, independente da experiência. O empirista valoriza o quê? A experiência. Então a razão não é sozinha. O empirismo, lembre-se, o empirismo não nega que a razão seja importante para conhecer. Ela só diz que a razão é a etapa que organiza e elabora a etapa da sensação. Então primeiro você sente o mundo pela visão, olfato, tato, paladar, e aí nosso cérebro, a nossa capacidade racional processa essa informação e decodifica. Então a razão faz parte do conhecer, só que é uma das etapas do conhecer, não a única nem mais importante. B. O uso exclusivo da lógica dedutiva para validar as informações. Não, é necessário ter a experiência. Então no método dedutivo eu posso deduzir que vai acontecer do sol nascer amanhã, porque sempre aconteceu. Agora, por empirismo, eu tenho que ter a experiência que confirme que o sol vai nascer. Então essa diferença aqui, a questão de validar a informação não pode ser só de forma dedutiva. A informação tem que ser confirmada também pela experiência. C. A experiência sensorial com base da aquisição do saber. Então, primeira coisa é o quê? O conhecimento, inclusive os empiristas defendem isso. O conhecimento parte de uma observação do mundo e depois de uma organização dessa observação. Mas primeiro, a experiência sensorial é que nos traz uma base para o conhecer. Então imagine que o empirista acredita, né? Nós só chegamos ao conhecimento do sistema solar porque nós observamos os corpos celestes. Essa observação nos trouxe a capacidade de induzir ou de pensar ou de projetar ideias sobre como ele é organizado, ok? D. A aceitação da verdade absoluta revelada por dogma religioso? Não. Tanto o empirismo quanto o racionalismo vão ser muito críticos dos dogmas, tá? Tanto que vai vir o movimento iluminista, toda aquela ideia que tanto o empirista quanto o racionalista concorda que o dogma não faz com que o conhecimento seja produzido, ele impede a produção desse conhecimento. Toda vez que tem um dogma, ou seja, uma verdade absoluta que não pode ser questionada, nem empirista nem racionalista consegue questionar algo, construir um conhecimento verdadeiro. E.
Crença em ideias inatas, novamente, empirista não acredita em ideias inatas. Empirista, John Locke dizia algo bem interessante, o ser humano é como uma tábula rasa, o ser humano é como uma folha em branco, a gente nasce careca, pelado e sem dente. Ele não disse isso, mas alguém disse. Então, como assim nasce careca, pelado e sem dente? A gente nasce, o que a gente faz? Chora. É a nossa grande capacidade, porque naquele momento nós somos uma tábua rasa. Nós precisamos que sejam imprimidos em nós todo o conhecimento que já foi produzido. Precisamos que seja reproduzido pelo conhecimento, pela convivência, pela educação. Ok?